Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreoni Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Desejo é uma manifestação subjetiva, que pode envolver anseios intensos, que podem se interseccionar com diferentes percepções psicofisiológicas. O desejo, ele está no ambíguo do afeto, pois ele diz sobre uma subjetividade, assim, o interno, mas também, e não menos intensamente, ele diz sobre os outros elementos do não eu, ou seja, de não ser a pessoa que tem o desejo, mas que participam da relação. Portanto, também está no externo. Isso independentemente de quão estreita seja a relação sujeito-objeto. O desejo é como um capturador daquilo que, uma vez identificado como objeto da saciedade no lá fora, busca associá-lo ao aqui dentro. Tá entendendo? Vamos lá, continuemos. Então vamos pensar que é assim, a partir de uma necessidade que, digamos, pertence ao campo da vontade, o desejo tem no outro a sua realização abstrata. Então, por ser o desejo uma interação, que existe somente a partir da relação entre o sujeito desejante e o sujeito desejado, o objeto desejado que está fora do sujeito, não parece muito apressado a gente inferir que o desejo se constrói e se transforma na relação, no sistema afetivo. O desejo, então, ele é o quê? Ele é relacional. Ele não é tão livre, pertencente unicamente às escolhas pontuais individuais para que seja modificado assim deliberadamente, isso a gente entende, mas também ele não é tão determinístico, ele não é tão determinado ao ponto de se crer imutável, uma vez que ele existe na prática desejante. Em outras palavras, o desejo ele está em trânsito, em fluxo nem sempre determinado, ele pode ser modificável a depender do contexto relacional. Por sua vez, então, vamos pensar que o desejo também contém um componente erótico que diz respeito ao fantástico, ou seja, no plano da fantasia. Ele se relaciona com signos que capturam o sujeito de si para o sujeito fora de si. Ele busca realizar um prazer no complexo movimento ligado à afirmação do objeto desejado. Você gosta de física? Você já estudou física? Acho que é cinemática. Na física, uma força é chamada de centrífuga quando ela está em fuga do centro. Ela se afasta do centro em direção ao externo, o que pode nos sugerir, como a gente conversou até aqui, que também isso acontece nas elaborações anteriores. Por exemplo, que esse desejo ele pode se originar nesse movimento que sai do sujeito a partir de suas sensações, experiências do ambiente, seja um ambiente fisiológico ou não, e dos seus fatores, e conduz o sujeito ao outro, a sair de si e a estar no e para o outro. No entanto, com a segunda parte, a gente pode pensar o seguinte, que também tem um sentido de introversão, que o desejo, em algum momento, ele também pode ser centrípeto, ou seja, ele também pode apontar para o centro. Então, o que a gente pode pensar é que o sujeito pode passar a desejar algo que está fora, e uma vez desejando esse que está fora sendo identificado, ele aponta para dentro. Mas, assim, Andreoni, só as coisas que você está falando aí tão complicadas. Fala de um jeito melhor, só para a gente entender. Vamos falar com exemplos da vida? Vamos pensar que a nossa sociedade ela constrói um modelo imaginário de desejo, ou coisa desejável, mais do que desejo, né? De uma coisa desejável, ou seja, aquela coisa que faz as pessoas buscarem por ela, faz as pessoas olharem para ela com um certo desejo, com certa curiosidade, uma certa vontade. A gente começa
Então, a pensar também que nessa sociedade, o que é produzido como desejável? O modelo que circula, que tem as suas narrativas mais difundidas. A gente não apenas, mas geralmente, tende a desejar e a gostar e a se familiarizar, naturalizar aquilo que é mais difundido, aquilo que a gente conhece mais. Não por acaso, quando somos apresentados a coisas que a gente nunca viu, quando somos apresentados a modos culturais, desejos, vivências e costumes que não participam do que a gente aprendeu sistematicamente, nossa primeira reação é de rejeição. A gente evita. A gente evita alguma coisa porque é uma forma também de sobrevivência, né? Vamos pensar que evolutivamente falando, quem se protegia mais de comer coisas que não conhecia, quem se privava ou se prevenia de entrar em lugares que nunca entrou antes, quem tinha esse certo cuidado, geralmente sobreviveria mais, né? A pessoa que nunca entrou numa floresta, não sabe o que animais tem ali, quem entra assim só por entrar, sem nenhum senso crítico, tende a correr riscos e pode até ser pego por algum animal que não conhecia, pode morrer envenenado por alguma coisa que comeu e não sabia o que que era. E isso vai construindo em nós aprendizados do que a gente pode fazer ou não. E a gente tende a gostar mais daquilo que a gente tem mais familiaridade. É por isso que existe nessa perversidade social, onde quem tem mais poder fala mais, quem tem mais poder produz mais saberes, porque justamente essas narrativas, essas construções simbólicas do padrão de beleza, do padrão de competência, do padrão de inteligência e assim por diante, as que são mais construídas são construídas dentro de uma relação de poder. Demos o azar de ter nascido num lugar onde a branquitude opera e onde ela opera seus mais profundos, mais marcados discurso. Onde será que ela não opera, né? Pensemos. E o que acontece é, a branquitude produz coisas desejáveis que são brancas. Desde um afeto, desde uma ascensão social, desde uma cor de cabelo, desde um padrão de beleza, desde um jeito de ser, um jeito de se vestir, desde um monte de coisa. Nós crescemos aprendendo a amar, a desejar, a buscar certas coisas. Mas não é só a branquitude, embora para mim a cisgeneridade e a heteronormatividade são coisas que vêm junto com a branquitude. Faz parte do poder, faz parte do domínio colonialista essas instituições, que é a cisgeneridade, a heteronormatividade, a monogamia, a branquitude e assim por diante, né? E daí a gente começa a pensar o seguinte: essas construções, essas maneiras de expressão, de realização, de pertencimento, são as maneiras que vão nos capturar. São as maneiras que, pouco a pouco, lenta e gradualmente, vão atingir, dentro de um sistema social, uma certa normalidade. E essa normalidade, essa familiaridade, essa noção de que esse é o certo, de que esse é o bom e de que esse é o esperado e o adequado, vai entrar na nossa construção subjetiva. A nossa construção subjetiva do gosto, do desejo, da vontade, do querer fazer, tudo isso vai ser atravessado de um jeito ou de outro pelas construções sociais. Eu acho ingênua a pessoa que acredita fortemente que ela tem um controle sobre um monte de coisa. Que ela tem um controle, como eu já ouvi pessoas dizendo, ah não, eu tenho certeza que eu nunca me interessaria por mais de uma pessoa. Isso eu tenho certeza. Acho ingênuo. Ah, eu tenho certeza que eu não me apaixonaria por determinado modo de pessoa. Ingênuo. Ah, eu tenho certeza absoluta que eu nunca seria assim ou daquele jeito. Ingênuo. O máximo que a gente pode dizer é como a gente está nesse momento. Com muito aprofundamento, com muita reflexão, com muito questionamento, com muitas dúvidas e com algumas respostas, a gente até consegue dizer sobre coisas que a gente viveu e como que isso construiu o nosso gosto. Mas aí já é uma elaboração bem forte, bem profunda, que poucas pessoas estão dispostas ou têm tempo e recursos afetivos, emocionais e de qualidade de vida para fazer esses questionamentos. Então, na melhor das hipóteses, a gente sabe um pouquinho do que a gente gosta neste momento. O que a gente vai desejar amanhã, a gente não sabe. Como a gente viu no comecinho daqui,
O desejo ele está em trânsito, ele está em fluxo, ele está se transformando. Ele mira para fora, mas não é garantido que ele acerte o seu alvo especificamente e também não é garantido que esse alvo nunca vai se transformar. Isso se mostra em muitos campos da nossa vida. A gente pode pensar os afetos, o amor, o desejo em trânsito na nossa sexualidade. Tem pessoas que se acreditam profundamente heterossexuais, por exemplo. Tem outras pessoas que se acreditam profundamente homossexuais, gays, lésbicas, ou bissexuais, ou seja lá o que for. É verdade que a gente tem predisposições biológicas, a gente tem marcadores biológicos que mostram que isso aqui é baseado em estudos científicos, coisas que eu também estudei e estudo no meu doutorado, né? Existem diferenças cerebrais, existem diferenças na concentração hormonal durante a gestação, existem diferenças nas taxas de comprimento dos dedos. E existem diferenças entre pessoas que se autodeclaram, né, se afirmam heterossexuais, bissexuais, homossexuais. A biologia, a ciência, encontrou diferenças entre um modo e outro. Isso aí a gente vê, é catalogado, é sistematicamente falado, tem muitos estudos a respeito. Se você quiser saber sobre esses estudos, vai no link da minha bio e tem lá uma pasta no Google Drive gratuita, aberta, com vários artigos científicos falando sobre orientação sexual e tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais está lá. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se é biológico é para sempre, não quer dizer que se é biológico é para sempre. Não quer dizer que porque pessoas heterossexuais e homossexuais têm diferenças em algumas estruturas cerebrais, ou porque o entumecimento da glândula suprarrenal, ela vai produzir mais esteroides, mais testosterona, e as pessoas que têm essa concentração vai ter um comportamento diferente de quem não tem esse entumecimento. Isso quer dizer que, por isso é imutável, por isso as pessoas desejam de um jeito, nascem assim e vão morrer assim. Não quer dizer isso, nem perto disso. Algumas pessoas vão dizer que sim, e vão falar que você só pode ser de um jeito porque você nasceu assim e você vai morrer assim. O que a gente tem que considerar nesse processo todo é que vários outros projetos sociais, processos sociais e fenômenos da nossa sociedade participam também da construção do nosso desejo. O que faz a gente se atrair por uma pessoa tá para além do biológico, não é só biológico. O biológico pode ser uma predisposição, mas isso não define, não determina. Quantas pessoas que a gente vê por aí que estão vivendo certos tipos de relacionamentos e nesses relacionamentos as pessoas se afirmam heterossexuais ou se afirmam de um jeito qualquer outro, só que com o tempo isso vai mudando. Isso quer dizer que a pessoa deixou de ser ela? Quer dizer que ela nunca foi o que ela era e agora está querendo ser? Pode ser tanta coisa. Tem estudos que mostram, por exemplo, que a sexualidade, e aqui eu falo, né, esses estudos são estudos que infelizmente ainda são muito centrados nos termos homens e mulheres, e a gente tem problematizado isso, eu tenho problematizado isso na academia e não é simples. Mas na ocasião desse estudo, fizeram com homens e mulheres, e eu vou falar nesses moldes, tá? Mostraram que um estudo longitudinal, ou seja, feito ao longo dos anos, que mulheres têm uma sexualidade, uma orientação sexual mais fluida do que os homens, que por sua vez têm a sua sexualidade mais rígida. A gente pode perceber isso como também possibilidades afetivas na sociedade. É muito menos escandaloso ver uma mulher que está andando de mão dada com outra mulher, que se abraça com outra mulher, que se beijam no rosto, que trocam carinho no dia a dia. Isso é muito menos, para a heteronormatividade, para o patriarcado, é muito menos agressivo, muito menos traidor. Agora, se um homem, que é o caso também dessas pesquisas, se demonstra nesse afeto com outro homem, que seja um homem que abrace um outro homem em público. Esse homem já é questionado na sua masculinidade e até no seu gênero. Não é tão homem assim. A gente viu esses dias, né? A rede social não deixa passar. Um personagem lá, uma peça lá do Big Brother, falando que não, meu pai me criou para ser homem e não viado. O viado é colocado como uma contradição ao homem, uma negação. E
tudo fruto de uma sociedade que constrói esse desejo, né? Constrói o modo como a gente vai se olhar e se identificar socialmente também. Então a sexualidade, ela não está enrijecida, ela é regulada pela sociedade. O dispositivo da sexualidade também é o dispositivo de regulagem da sociedade. Quando o cristianismo, principalmente mais fortemente com a ascensão dos discursos da Igreja Católica, mas também a partir de uma certa época da sociedade, quando o controle do corpo era muito pautado para a reprodução, e a gente pode ver isso em alguns relatos sobre a Grécia Antiga, que dizem que é o berço do mundo e não é, e a gente pode ver alguns relatos sobre lá, de pessoas que praticavam outras formas de relação sexual, mesmo homens com homens, mulheres com mulheres. Mas a sexualidade ela tá para muito além do que a gente conhece hoje. Tem lugares do mundo variados, como no México, tem lugares como Samoa, China, Papua Nova Guiné, onde as pessoas experimentam a sua sexualidade de modos distintos e diferentes. Papua Nova Guiné, por exemplo, tem comportamentos de sexualidade que funcionam como transição. Os jovens, meninos, vamos chamar assim, quando eles estão passando por uma fase adulta, uma idade adulta, eles têm relações que envolvem, por exemplo, sexo oral, engolir o esperma de um homem mais velho, e isso não entra como comportamento homossexual. Talvez lá nem exista esse termo enquanto um significado. É colocado como você absorver a maturidade de uma pessoa, a experiência de uma pessoa mais velha. É como você aprender a se colocar sexualmente também. Tem, por exemplo, em Samoa, que eu falei, os faafines. Faafines são as pessoas, eu falei os, mas são as, né? As faafines são aquelas pessoas que são consideradas, entre aspas, um terceiro gênero. A literatura chama assim. São pessoas que se relacionam com outros homens, cis ou bi, cis, né, hétero ou bi, mas que não se relacionam entre si. Não se relacionam entre afins e também raramente se relacionam com mulheres, mas que tem uma estética, que tem um comportamento, que tem um grupo. Aqui no Brasil, nós temos no Sul, que o professor Fernando Cardoso estudou muito tempo, os paneleiros, que são homens, ou paneleiros, se quiser só chamar assim, que têm práticas sexuais com outros homens. E às vezes até as mulheres desses homens sabem disso, eles têm essas relações e pronto. E também nós temos no Brasil outras identidades de gênero, de expressão de gênero, uma coisa que só tem aqui no Brasil, na América Latina, travestis. Em outros lugares tem outras nomeações. Então, tudo isso envolve desejo, desejo de ser, desejo de viver o corpo, desejo por sexualidade, assim por diante. E isso está em trânsito, não tem uma forma fixa na existência humana. O que fixa essa forma é a normatividade. A cisgeneridade e a heteronormatividade coloca como imposição que o sexo é primeiro para reprodução, e aí eu falava da Igreja Católica, e essa imposição, essa produção do sexo como algo reprodutivo, então se você usa de modo não reprodutivo, está errado. Logo, pessoas que não possuem aparelhos reprodutivos, como costumam chamar ainda na biologia, que vão ser complementares, então essas pessoas não podem fazer sexo porque não vão reproduzir, não vão engravidar. Toda uma regulagem da sexualidade é produzida num discurso social para tentar conter o desejo. Conter o desejo que não é contível, ele é fluido, ele extravasa. Se prende demais, ele vai explodir de um jeito ou de outro. E o modo como a gente deseja as pessoas, o modo como a gente se atrai pelas pessoas e pelos corpos, está muito ligado ao modo como nós aprendemos que é o certo. Como nós aprendemos a significar o desejo. Tem gente que questiona, será que eu estou virando bi? Será que eu estou virando isso? Estou virando aquilo? Você está vivendo a sua sexualidade, se você se permitir um pouco mais, talvez você experimente coisas que você nunca experimentou e que você nunca soube que poderia gostar. Por quê? Porque a nossa construção do desejo vai naquele sentido que eu falava no começo, que é ir pelo mais familiar possível, porque é o que a gente tem segurança. Então, quando é o familiar, a gente vai com tudo, porque a gente já conhece. E se não dá certo, a gente tenta de novo, de novo, de novo. Por outro lado, se dá certo, aí a gente gosta. E quando é o diferente, não. Basta um fracasso, uma coisa que deu errado ou que não deu muito certo, e a gente já fala, isso não é pra mim. Não é que não é pra você, é porque você não quer se arriscar no diferente.
do que você tem aprendido. E nessa produção cis heteronormativa, a gente vai aprendendo também a desejar certos corpos, certos modos de comportamentos também. A gente é induzido a desejar um certo tipo de homem, um certo tipo de mulher. Pessoas não binárias, travestis, que não estão nesse jogo dessa produção cis heteronormativa, geralmente são tomadas por corpos exóticos, corpos errados, corpos diferentes o suficiente para a gente não ter uma certa noção. Será que eu consigo me apaixonar por esse corpo tão esquisito? Dizem. Porque quando eu vou me apaixonar por um corpo mais padrão, eu consigo. O tesão aparece, eu tenho desejo. E quando é um corpo que não é padrão, um corpo diferente, nem tesão eu sinto, eu não consigo ter reação. Será que essa não reação, ela não vem também ancorada, pautada na sua abertura a experimentar o seu próprio desejo, a vivenciar, experienciar os desejos e os corpos? Por que que quando é um corpo padrão dentro do seu conhecido, você consegue, e quando é um corpo que você não conhece, você não consegue? Não é que você não tenha tesão ou desejo. Talvez é porque você não aprendeu a se abrir porque você não tem aquela certeza construída ao longo de anos da vida. A gente não constrói em uma semana, constrói em anos. Como a gente espera desconstruir também em um único olhar. Mas a gente também não se permite. A gente também não se autoriza. A gente usa do discurso social externo, absorvido em nós, para regular o nosso próprio desejo, e com isso a gente vai gostando das mesmas coisas de sempre, mesmo sabendo que são insuficientes, ou pior, mesmo sabendo que não nos faz bem, mesmo sabendo que não é o que a gente quer no fundo, que a gente quer outra coisa, e mesmo que seja outra coisa que a gente ainda não sabe nomear. Muitas vezes o que a gente está dizendo que não gosta, a gente só não aprendeu a nomear. Muitas vezes o que a gente está chamando de eu não me atraio por isso é racismo, é transfobia, é misoginia. Muitas vezes tá nesse lugar e a gente não quer aceitar jamais que a gente vai chamar de racismo. Não, não é assim que funciona. Igual apareceu um coach Red Pill totalmente tóxico falando esses dias que, olha, eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim, mas o que eu vou falar aqui é o seguinte: não é que eu sou racista, mas é que eu não tenho atração por pessoas negras. Aí tem gente que vai dizer, não é que eu sou gordofóbico, mas é que realmente corpos gordos não me atraem. Não é que eu sou trans, mas é que realmente corpos trans, pessoas travestis, não binárias, transmasculinas, homens trans, não me atraem. Mulheres trans não me atraem. Veja bem, você tem todo o direito de se sentir com atração por uma pessoa ou por outra. Não somos nós que vamos definir e não somos nós que vamos determinar. Mas quando a gente tem um grupo inteiro em que a gente já sabe e já taxou, já marcou ali, já etiquetou aquele grupo como não desejável, não é bem assim que funciona. Sabe por que que não é? Se você é uma pessoa que gosta de pessoas cisgêneras, heterossexuais, brancas e magras, por exemplo, eu duvido que você goste de todas as pessoas no mundo que são brancas, cisgêneras, heterossexuais e magras, igualmente. Você tem umas que você vai gostar mais por uma característica ABC, outra por uma característica CDE, então depende de outros fatores, que não aquele grupo. Agora, como que você fala que tem um grupo que você não consegue se interessar? Eu não consigo me interessar por pessoas negras. Você não consegue? Mas você não consegue porque você não quer? Porque você aprendeu que não deveria? Porque você reforça esse não querer junto com o que você aprendeu? Ou porque você simplesmente pensa, isso daí é ruim, é sujo, é estragado, é errado? Qual é a questão? Nosso gosto, ele não é uma coisa assim que a gente nasce com ele. A gente constrói. E se a gente constrói, a gente pode repensar. Aí tem gente que vai dizer, né? Como eu já ouvi, me falaram isso, inclusive, que isso é o mesmo que advogar pela cura gay. E não é. A cura gay, ela faz zero sentido na existência humana porque ela tá querendo dizer que uma pessoa não pode ter aquela atração que ela tem. Não é sobre a fluidez de desejo. Não é que o desejo pode ser mudado, até porque, pelos procedimentos da cura gay, das psicologias da cura gay, das técnicas e das maneiras como eles fazem, inclusive com choque elétrico, com castigos e punição, isso não tem eficácia nenhuma, além de produzir grandes traumas, grandes feridas psicológicas nas pessoas e muito sofrimento.
O que eu estou dizendo é que o afeto ele pode, junto com o desejo, ser fluido. E ele é fluido, ele está em trânsito, ele pode mudar. Pode ser que você deseje e ame a mesma coisa, o mesmo jeito, para sempre. E não é sobre não poder ser para sempre. É sobre não poder mudar que eu estou falando. A gente não é imutável. E tem tanta gente que está olhando e fala: eu sinto um lugar de incompletude, eu sinto um lugar de ausência, de falta. Eu não gosto só disso, mas eu não sei o que que eu gosto. Eu estou tentando, eu estou me abrindo, mas você nunca vai saber se você nunca se permitir saber o que você gosta. O sistema, ele vai valorizar aquilo que está no discurso. O sistema, ele vai patrocinar, e o patrocinar no sentido de pátris, de pai mesmo. No sentido de patriarcado, no sentido de cisgeneridade, ele vai patrocinar, ele vai reforçar, ele vai acolher, entre aspas, as pessoas que estão dentro do sistema. E quem foge um pouquinho vai ser cortado, punido, trazido para o meio com a disciplinarização, com a docilização dos corpos. A gente tem que questionar o que é o nosso desejo. Tem um vídeo, por exemplo, de Linda Quebrada, se você procurar no YouTube, no canal Waltab. O vídeo se chama Os Feitiços e os Desejos de Linda Quebrada. E tem uma parte que eu quero até colocar aqui, eu vou tentar colocar pelo menos, onde Lin está falando assim sobre como que é o desejo social construído para desejar homens, para desejar corpos de homens específicos. E como que ela, na sua produção artística e intelectual, foi fazendo esse processo, essa virada, foi fazendo essa construção do desejo. Não quer dizer que a gente pensa, eu vou desejar tal coisa e vai conseguir desejar só por isso. Mas quer dizer que a gente consegue, sim, desfazer certos modos de desejos que foram construídos de modo quase impositivo. E quando a gente canta, no caso dela, quando a gente pensa, quando a gente verbaliza, quando a gente olha para outros lugares, quando a gente desloca de um centro cis heteronormativo, branco, sabe, patriarcal, quando a gente tira desse lugar o nosso desejo e a gente vai colocando ele para poder ser sentido e dar sentido a ele na vida, aí a gente começa a descobrir que o mundo é muito grande, o universo é muito maior que o nosso quintal, e a gente começa a saber que é possível desejar outros corpos, mas como? É um modo ativo, não é um modo passivo isso que acontece. Tem que ter ação. Para a gente sair do lugar onde o sistema insistentemente nos coloca e nos produz para ser daquele jeito, nós temos que agir de um modo com ação, ativamente ali. A passividade constrói corpos docilizados, disciplinarizados, feitos a partir do exame, feito a partir de uma maneira de avaliação constante. Isso também é Michel Foucault. Michel Foucault vai falar no livro Vigiar e Punir, ele vai falar na história da sexualidade 1, 2, 3 e 4, sobre esse lugar da sexualidade. Esse lugar do desejo, esse lugar da produção do querer saber, da vontade de ser, como ela está permeada por várias problemáticas. Como que o nosso desejo ele está em trânsito. E Linda Quebrada vai falar isso de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito honesta e visceral também. Os homens são feitos e criados para serem amados, e o feminino é feito e criado para amarem os homens. Sejam elas suas esposas ou sejam elas suas mães. Enquanto os homens são estimulados a conquistarem o mundo, a grande saga das mulheres é conseguirem um marido, é serem mulher de alguém. E você se torna ainda mais mulher quando você se torna mãe. Eu queria desviar os meus afetos. Eu estava cansada de gostar de um tipo de homem, de homens, de masculinidade. E eu queria não sentir mais vontade daquilo. Eu queria sentir outros desejos. E para isso eu falei, então eu vou cantar, vou inventar que eu gosto mesmo é das bichas. Porque eu quero que gostem de mim e quero gostar desses outros corpos. Comecei a cantar porque eu queria fazer aquilo se tornar realidade. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas. O desejo, da forma como ele circulava, me tornava árida, né? Também me tornava estéril. Eu acho que o que eu tento formar agora é justamente ficar molhada. Sempre molhada. Então, quando a gente tem nesse lugar de poder pensar o nosso desejo, pensar a nossa construção,
do desejo, enquanto algo que está em trânsito, a gente aprende também a desejar novas formas, tanto de ser quanto de se apaixonar, quanto formas de ficar molhada, como diz brilhantemente, né? Linda Quebrada. Formas da gente construir, inclusive o tesão. Quem disse que o seu tesão ele é só fisiológico? Quem disse que o seu tesão depende só das suas glândulas? Depende só do seu hipotálamo, só da sua hipófise? Quem disse que só as suas gônadas vão garantir um tesão e só a sua lubrificação vai dizer sobre o tesão que você sente? Quem foi que disse que ter tesão é ficar também só molhada e ereto? Quem disse que é isso? Quem disse também pra gente que o que define o nosso tesão é a vontade de transar com aquela pessoa? Talvez a gente também foi por um caminho onde, para medir se tem tesão ou não, a gente mede se a gente quer transar com aquela pessoa agora, neste exato momento ou não. E a gente não constrói outras maneiras também de desconstruir o desejo que nos foi ensinado, porque também o desejo foi ensinado de um modo muito sexual e talvez só isso. Como que a gente se apaixona por outros corpos se a gente não entende os outros corpos? Como a gente se apaixona por outros perfis se a gente só quer se relacionar profundamente com o conhecido, que é o branco, o cis, o hétero, o padrão? Como que a gente pode falar sobre isso? Como que a gente pode querer sair do nosso lugar afetivo desse momento, que foi construído historicamente, se a gente não tentar romper certas barreiras? Olhar para o muro e dizer para o muro caia, não vai acontecer. Se você é uma pessoa religiosa, eu sinto muito em dizer que o que aconteceu lá na Bíblia, quando a gente vai ler sobre os muros, especificamente, né, no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 6, que vai falar das quedas do muro de Jericó, quando as pessoas andavam e pela 7ª vez, quando soava a trombeta, o muro caía. Eu não sei, mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Talvez se essa metáfora fosse válida, a gente poderia pegar simplesmente pelo fato de que, para cair esses muros, a gente tem que fazer algo ativo, dar essas voltas e soar as trombetas e fazer barulho e questionar e impor e não aceitar. Nesse sentido, acho que essa metáfora faz alguma lógica, dá pra gente usar. Mas se for pela lógica de que os muros caem sem que a gente os derrube com as nossas próprias mãos e empurre eles, aí a gente vai ter que pensar, né? Então a gente precisa olhar para isso. O Mar Vermelho não vai abrir necessariamente do nada. A gente vai ter que achar um caminho, achar formas de cantar, de falar, de viver, de sentir o nosso desejo, o nosso tesão, a nossa produção do desejo. O desejo ele tem um componente que é o desejo construído a partir de como a gente entende o que é dito para nós. Se a nossa gramática é uma gramática cis heteronormativa, o desejo ele vai chegar por essa via. Não adianta ninguém falar chinês, falar mandarim, escrever mandarim, falar em japonês, coreano, alemão, falar para a gente na linguagem banto. Eu não vou entender porque eu não falo essas línguas. Eu vou entender se a pessoa fala em português. Ou se ela fizer gestos corporais, eu vou entender esses gestos corporais de acordo com o que eu aprendi aqui também. Então, para a gente entender outros desejos, nós temos que fazer outros letramentos. E a gente também não aprende outras gramáticas da noite para o dia, mas a gente só aprende se a gente se colocar nessa gramática. A gente só aprende se a gente entrar nesse lugar para aprender. Não é uma coisa passiva. De novo, eu falo, tem que ter um movimento. Existem muitos outros desejos que a gente pode falar e que eu vou abordar em próximos episódios. Eu vou falar sobre o desejo pela pessoa branca, eu vou falar sobre o gênero, vou falar sobre a não binaridade, eu vou falar sobre outros desejos. Mas o que eu quero trazer neste contexto desse áudio, né, desse nosso podcast, deste episódio, é que o desejo ele não é fixo. O desejo, ele não está fechado em si. Ele pode abrir outros caminhos, outras portas. Ele pode permitir que a gente conheça outros lugares, de outras formas. Há quem diga também que não quer se definir nesse momento, porque há quem diz que quem se define se limita. Isso é, de certa forma, uma verdade, né? Mas também cabe a gente relembrar que quem se diz que não se define ou que não tem rótulos, consequentemente, também está se definindo e se rotulando, e nesse caso o rótulo é não ter rótulos e a definição é não se definir.
Eu falo isso porque tem gente que fala, eu não vou ficar pensando um monte de coisa não, porque eu não quero me colocar em um lugar específico. Só que a produção do comportamento, a produção do desejo, ela continua num lugar fixo, muito rígido, que a pessoa só não quer nomear, talvez por vergonha. Talvez mesmo por uma pura vergonha de se encontrar naquele lugar. E ela busca uma não nomeação já nomeada. Mas a gente também tem que pensar sobre o que a gente tem se questionado na nossa vida. Saber as perguntas que a gente faz também nos mostra em que lugar de medo a gente está. No livro 21 Lições para o Século XXI, Yuval Noah Harari vai dizer que pessoas temerosas de perder sua verdade são propensas a ser mais violentas do que pessoas acostumadas a olhar para o mundo de diferentes pontos de vista. Perguntas às quais você não é capaz de responder são geralmente muito melhores para você do que respostas que você não é capaz de questionar. E a gente, se coloca muito nesse lugar de o medo produzir a violência, a homofobia, a transfobia, o racismo, e vão justificar isso dizendo é o que eu sinto, é o que eu desejo, é o que eu sou, é o que é certo. Não é o que é certo, nem o que você sente, nem o que você deseja necessariamente. E a gente não podia deixar de falar também do tal neoliberalismo, que é a narrativa neoliberal construindo também o nosso desejo, e é uma narrativa que também está apoiada nessa noção de que eu tenho uma forma de ser, está no meu gene, está no meu genoma, está no meu corpo, está nos meus hormônios, está no meu sistema fisiológico. Mas o neoliberalismo é uma coisa que está para além disso, e que também se ampara um pouco na ideia de religião, de liberdade, de neoliberalismo. E aí eu queria trazer uma outra referência também que está no livro 21 Lições para o Século XXI, de Yuval Noah Harari, que ele vai dizer a seguinte coisa: a narrativa liberal me instruiu a buscar a liberdade de me expressar e realizar, mas tanto o eu quanto a liberdade são quimeras mitológicas tomadas dos contos de fadas dos tempos antigos. O liberalismo tem uma noção particularmente confusa do livre-arbítrio. Humanos, obviamente, têm um livre-arbítrio, têm vontade e, às vezes, estão livres para realizar seus desejos. Se por livre-arbítrio você entende a liberdade de fazer o que desejar, então sim, humanos têm livre-arbítrio. Mas se por livre-arbítrio você entende a liberdade de escolher o que desejar, então não, humanos não têm livre-arbítrio. E o Val vai continuar dizendo o seguinte, Se eu sinto atração sexual por homens, posso estar livre para realizar minhas fantasias, mas não sou livre para sentir atração por mulheres. E aí ele vai continuar dizendo que em alguns casos posso decidir reprimir meus desejos sexuais ou até mesmo tentar uma terapia de conversão sexual, mas o desejo mesmo de mudar minha orientação sexual é algo forçado em mim por meus neurônios, talvez instigado por meus vieses culturais e religiosos. E isso vai de acordo com o que a gente estava falando, Só que aqui ainda Yuval ainda termina essas frases dizendo um pouquinho sobre quase uma rigidez, mas que no fundo também está dizendo que tem certas coisas que a gente deseja, que a gente sente. E eu complemento dizendo que tem certas coisas que a gente acha que deseja e a gente acha que sente. E a única maneira de saber isso é poder viver livremente isso mesmo, poder viver para além do que nos foi ensinado e imposto. E isso a gente só sabe vivendo. Não tem segredos, não tem regras, não tem normas. As normas aparecem para tentar colocar em segredo o que a gente sente. As normas aparecem para tentar fechar numa caixa o que a gente sente, o que a gente gosta e o que, supostamente, a gente deseja. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?